Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, dia 4 de julho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vamos agradecer a Deus pela vida dos pastores que estão aniversariando no dia de hoje. Pastores e pastoras, parabéns. E ovelhinha amada, ama seu pastor, sua pastora, manda aqui pra gente agora correndo. No final do debate vamos mencionar com muita alegria os pastores aniversariantes do dia de hoje. Você pode mandar todo dia a gente vai organizando, tem planilha bonitinha, mas hoje corre aí, manda pra gente aqui pelo nosso WhatsApp. Nós teremos um privilégio grande em mencionar o nome do pastor, da pastora, o nome da igreja e orar. Vamos orar por vocês, pastores, vamos orar pela sua igreja, querido ouvinte, participando com a gente aqui agora no nosso Debate 93. Olha o WhatsApp aqui, ó. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia. Tudo bem, Marcela? Hein? Bom dia pros Deixa eu ligar o microfone primeiro. Agora, bom dia, agora bom sim. dia, não liga o microfone, eu agora, vai responder e vai ouvir. Vou ter até uma música de fundo aqui, ó. Ah, que bom. Ah, você gosta. Pastor Rodrigo, canta essa música ou não? Como é que é? E o pastor Sérgio. Eu vim pra louvar a Deus. Eu vim. Ó, na mesa com o pastor Samuel. Samuel, o que você achou? Não é do meu tempo essa não, pastor. O que você achou, Samuel? É, legal. É, legal. Legal, um grande elogio, cara. Hein? Se ele falasse assim, ó, indescritível, eu diria pra você o seguinte, meu irmão, se preocupa um pouco mais que o negócio é bravo. Marcela Bastos, e aí? Fala, conta pro nosso ouvinte. Eu tô contando pros nossos ouvintes o seguinte, tá todo mundo querendo a camisa hashtag Unidos pelo Amor em clamor pelo Brasil, e os nossos debatedores ao longo desses dias da nossa campanha têm levado pra casa essa camisa bonita. Os nossos ouvintes também podem. Entra lá no nosso Instagram, @Rádio 93FM, curte a foto. Hoje a foto que tá lá é da equipe de jornalismo, mas não vale só curtir. Tem que curtir e comentar o seguinte, coloca o teu nome e o teu sobrenome. Vamos lá. Se fosse pastor Samuel, ia colocar lá Samuel Silva, hashtag ligado no Debate 93. Eu duvido que ele faça agora isso aí. Duvida? Eu também duvido. Eu duvido. Ó, Marcelo, já coloquei aqui o meu, ó, jr.vargas, hashtag ligado no Debate 93. É assim? É desse jeito. Então tá feito aqui o meu. Tem que fazer até o final do programa e a gente vai sortear mais. Muito bem, e o Cafofo, Marcelo? Eu quero saber do Cafofo também. Até agora não teve conversa nenhuma do Cafofo. Na sexta-feira vai ser na Leinha Mendonça. E você ontem me fez passar uma vergonha tremenda. Ela ficou preocupada. Ela já ligou pra saber. Tem que ter almoço? Eu falei, não, claro que não. Porque o JR teve um probleminha ontem lá. Claro. Pra vocês não precisa do almoço. Não, nem pra gente, nem pra você. Eu tava pensando, Leia Mendonça. Leia Mendonça tá pensando o seguinte, uma hora. É um bom horário. Não, e pra facilitar, não vocês. Não, vocês nada. Você também. Pra facilitar, Leiazinha querida, do meu coração, né? Eu tava pensando num churrasco. Meu Deus, mas ontem era carne assada. Pois é, hoje depois eu tava pensando, achei muito difícil. Mas eu tava pensando, como é que chama aquele feijão que tem na feijoada? Feijoada? No churrasco.
Que feijão no churrasco? É aquele feijão tropeiro, feijão tropeiro. Ô Leia, pode botar banana frita pra mim também? Leia, não. Tá bom? Então assim, feijão tropeiro não, já tá combinado, com só banana lanche. frita, por favor, Leia, também pão de alho. Só lanche. Pão de Aliás, alho. todo mundo vai acompanhar o Cafofo Tá bom, 93 Leia? pelas redes sociais. Vocês vão saber se o JR vai almoçar Olha, ou não. Marcela, eu vou Leinha, dizer o seguinte, eu duvido, Deodó, que a Leia não vai ligar e vai dizer assim, gente, é o seguinte, equipe 93, vem almoçar comigo e com o pastor Sérgio. Porque assim, eu acho assim, a gente ir lá na casa dela e não almoçar, eu acho uma desfeita nossa. Não, a gente tá indo pra assistir o jogo. Não, assistir o jogo é um pretexto. Eu quero mais é estar com a Leia, a alegria minha é estar com o pastor Sérgio, então, entendeu? Mas a hora do jogo é 3 horas. 3 horas, mas tem um aquecimento. 3 horas não é hora do almoço. Não, o almoço é Leia, 1 hora. tá 1 hora. Não. Churrasco tá muito bom. Leia, não se preocupa. Não se preocupa com muita coisa. E tá falando demais. Vamos pro debate 93. Vamos pro debate 93. Vambora. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, eu quero ouvir a sua opinião, sua participação com a gente no debate, através do nosso WhatsApp. Sempre muito bom ter a sua palavra. Ouvinte contando assim, ó, não aguento mais ver tanta violência, miséria, corrupção e falta de amor. A minha decepção é tão grande que tem horas que me pego perguntando a Deus o porquê de tudo isso. Sei que o fim está próximo, mas por que Deus permite que tudo isso aconteça? Estou pecando em questionar a Deus ou devo simplesmente aceitar os fatos como eles são? Como filha, qual a maneira de me comportar diante do poder de Deus? É possível resgatar a esperança diante de tanta maldade e caos na sociedade? E eu pergunto aqui, vou começar ouvindo os nossos debatedores, o pastor Samuel, a Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém e cantor da MK. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, querido. É uma alegria, um prazer poder mais uma vez estar participando do debate. E aqui, lendo o envio desse e-mail aqui, o que me chama a atenção é quando ela declara, sei que o fim está próximo. Né? Eu acho que o entendimento de que o fim está próximo traz para a gente, né, uma visão um pouco mais ampliada das dificuldades que estamos enfrentando, né? É óbvio que a gente não deve se conformar, porque a Bíblia nos manda o tempo inteiro não nos conformarmos com este mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que os dias são difíceis mesmo. A Bíblia chega a dizer que o mundo jaz do maligno, diz que o príncipe desse século é o diabo. Então, nosso papel como crente é pregar o evangelho e, sobretudo, clamar pela paz, porque a paz é interior, a paz é independente das circunstâncias, né? Mesmo a gente vivendo dias difíceis, quando a gente tem paz, a gente consegue ter uma perspectiva um pouco melhor. Eu estava vindo para cá e eu estava analisando a palavra de Deus, e segundo Samuel capítulo 12, nos fala de uma experiência vivida pelo rei Davi, né, que ele perde um filho, né, o seu filho está muito doente, ele jejua e ele ora sem se cansar o tempo inteiro pelo filho. Mas quando o filho morre, diz a Bíblia que ele se levanta, se lava, vai ao templo adorar o Senhor, e ele estava sem comer, ele volta a comer. Aí alguém pode dizer assim, mas como alguém que orava tanto pelo filho, quando o filho morre, de repente parece que não está nem ligando. A impressão que me dá é que Davi estava totalmente submisso à vontade de Deus. Enquanto existia esperança, enquanto ele via que tinha esperança, ele clamava e tal, mas quando ele tinha que aceitar aquele tempo, ele aceitava. Então é uma linha tênue, né, entre não nos conformarmos, mas ao mesmo tempo entendermos que faz parte de um tempo, faz parte do tempo do fim, e que isso só deve incentivar a nossa pregação e o compartilhamento da paz que temos recebido de Deus. Supervisor da Regional Rio da União das Igrejas de Nova Vida, pastor Rodrigo Lourenço. Pastor Rodrigo, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda com o que disse o pastor Samuel Silva? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, os ouvintes queridos que nos acompanham com tanto afinco nessa rádio tão maravilhosa que é a 93. Eu concordo, sim, nesse enfoque do tempo do fim, eu concordo em gênero, número e grau. Eu só queria acrescentar uma questão que esse debate permeia as nossas igrejas e a sociedade cristã e a sociedade civil também como um todo, porque muitas vezes se culpa a Deus pelo fato de tudo estar acontecendo. Ela destaca uma pergunta que eu acho muito interessante, ela diz assim, o porquê disso tudo, o porquê de tudo isso?
E eu responderia com a seguinte afirmativa: isso tudo é culpa do homem. A gente não pode culpar a Deus por ações que ocorrem, porque o Paulo, por exemplo, fala aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7 e 8, que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, muito do que a gente vê hoje em dia ocorrendo, claro, faz parte de uma profecia, o tempo do fim. Jesus disse isso, que no final pais iriam se voltar contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Mas eu acredito que muito do que acontece hoje é fruto de uma ação do homem, uma ação baseada, arraigada no pecado. A cada dia mais se distancia-se mais de Deus e se aproxima-se mais do seu egocentrismo, e ao longo desse debate nós vamos desenvolver isso com mais propriedades, acredito. Nosso ouvinte pergunta o porquê de tudo isso, né? E ela diz ainda, porque Deus permite que tudo isso aconteça. Questiona até para dizer se está pecando quando ela questiona Deus, ou deve simplesmente aceitar os fatos como eles são. Como filha, qual a maneira melhor, né, de me comportar diante do poder de Deus? Pergunta a nosso ouvinte, pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa e você que nos acompanha em mais uma edição do debate. Olha, me lembro da palavra de Jesus quando ele disse: os pobres, vocês sempre vão ter no meio de vocês. Eu diria que Jesus poderia dizer, dentro dessa frase, mais um monte de outras coisas que nós sempre teríamos conosco. O grau de violência que a gente conhece hoje, a gente compara com o que a gente teve ontem. Se a gente quiser ir antes de ontem, a gente tem que buscar algum tipo de livro, de historiador, de planilha. Então, o que a gente conhece está muito relacionado ao que eu vi um pouco antes. Eu estou com 40, então eu lembro do que eu tinha, do que aconteceu quando eu tinha 20. Isso não quer dizer que a violência é alguma coisa nova ou essa crescente é uma coisa nova. Ela nos choca porque ela é maior do que ontem. Mas se a gente conseguisse olhar para toda a história, sempre houve violência em toda a história. Hoje é muito maior porque o mundo é muito maior enquanto população. A gente pode olhar para essa questão e colocar a culpa em Deus? Pode. A gente pode colocar a culpa em Deus para tudo. A culpa da minha filha não tirar uma boa nota é culpa de Deus. A culpa da minha mulher não acertar no ponto da carne assada, que era o tópico aqui do Cafofo, é culpa de Deus. A gente pode olhar para a vida inteira colocando a culpa em Deus, mas, como bem colocou o pastor que me antecedeu, na verdade a culpa está em mim, a culpa está no homem, a culpa está em cada um de nós. Quando ela fala assim, eu devo simplesmente aceitar esses fatos como eles são? Não, se você caminha no evangelho, se você é cristã, a posição não é de aceitar as coisas como são. A posição, eu diria que é buscar em Deus o que a palavra diz e no que eu encontro na palavra, encontrar um lugar de descanso para o meu coração. O que não quer dizer que eu vou simplesmente aceitar isso. Por exemplo, a Bíblia diz para que a gente ore constantemente pela paz de Israel. Aí você ora pela paz de Israel, acaba de orar, levanta do joelho e liga a TV. Qual é o noticiário? Guerra, rumor de guerra. Guerra, rumor de guerra. Parece que a gente está meio que, é uma expressão popular, chovendo no molhado. Eu estou pedindo a paz para lá, mas toda vez que eu ligo o noticiário, quando fala de Israel, é só ou guerra ou rumor de guerra. Ainda assim, a Bíblia me diz, segue orando pela paz. Faz o teu papel e Deus vai fazer o dele. A nossa menina da mesa é a Patrícia Fazan, ela é jornalista e apresentadora do programa Promessas no G1. Patrícia chegou de São Paulo agora há pouco. Bom dia, bem-vinda. Tudo bem com você? Estou muito honrada de estar aqui participando do debate. Sou lá de São Paulo, não conhecia muito bem, mas estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria ter você aqui com a gente. Como é que você analisa esse assunto, né? À luz de tudo que você já ouviu, também das suas opiniões e da sua perspectiva sobre esse assunto, o ponto de vista da nossa ouvinte é de olhar e dizer assim, onde é que está Deus nessa história toda? Com certeza, vocês já falaram tudo aqui, mas eu por diversas vezes, principalmente quando eu me converti, que isso faz 14 anos, eu questionei a Deus, não me impondo, mas querendo respostas, assim como a ouvinte, né? Eu sou negra e a primeira questão que eu quis saber é por que ele fez o negro. Eu não entendi por que o senhor fez o negro para essa discriminação toda, e ele me respondeu que ele fez assim como ele fez todas as pessoas, ele ama a todos, quem não se ama
são as pessoas. Ele ama o negro, branco, todos. Então eu diria para nosso ouvinte que questionar é válido e o Senhor responde. E para essa violência toda não é fácil a gente conviver, mas a Bíblia diz que o Senhor faz todas as coisas com propósito, inclusive as pessoas ruins, né? Inclusive o ímpio. E ele vai ter uma explicação pra gente e nos cabe amar, perdoar, ter esperança, fé e orar incessantemente. Quando a nossa ouvinte destaca na frase inicial dela, vocês podem acompanhar aí na nossa pauta, 4 itens importantes aqui. Ela trabalha em 4 aspectos: violência, miséria, corrupção e falta de amor. E quando a gente assume que existe violência, é porque está faltando a paz. Jesus disse que minha paz vos dou. Ele disse que ele é a paz, a verdadeira paz. Ele é o príncipe da paz, é o que diz a Bíblia. Ela fala de miséria e o Evangelho fala em compartilhar, em ter a bênção da diaconia na Bíblia, que é do serviço ao próximo, o cuidado que deve existir na própria igreja para cuidar daqueles que mais precisam. E uma necessidade constante disso. 2 exemplos extraordinários foi quando Jesus multiplicou os alimentos para dar os alimentos para as pessoas. Ela fala sobre corrupção e a Bíblia fala sobre justiça. Os profetas do Antigo Testamento eram conhecidos, boa parte deles, como pessoas que traziam a justiça social como um princípio a ser estabelecido, a ser colocado em prática. A igreja, em Atos, estabelece uma vivência comunitária, onde ninguém passa necessidade, ou seja, a justiça é estabelecida, a corrupção é mandada embora e Zaqueu talvez seja um grande ícone dessa mudança, né? Era corrupto e agora não é mais. O ouvinte fala sobre falta de amor. E isso aí não precisa nem explicar mais, né? Deus é amor e nós temos a síntese dos mandamentos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, partindo desse princípio aqui, o que me parece que o problema não está em Deus, está na omissão daqueles que conhecem a Deus, ou daqueles que conhecem a Deus, mas ainda são poucos, conhecem a Deus, são poucos e não são articulados para influenciar de uma maneira mais integral essa cidade que está aqui, violenta, miserável, corrupta e sem amor. O que vocês acham? Deixa eu pontuar uma questão. O pastor Samuel Soares falou aqui, seguir o seu papel. A igreja tem um papel altamente relevante em tudo isso, no que tange a resolução disso. Mateus 16:18, Jesus vai dizer assim para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando você olha para uma porta, qual é a ideia que a gente tem? A porta foi feita para proteger o meu patrimônio de que alguém entre nele, com trinco e fechadura. Se Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que é a igreja que vai para cima do inferno. E não é o inferno que vai para cima da igreja. Então, a igreja, eu não vou aqui generalizar, mas nós temos aqui à mesa com pastores, uma jornalista que tem um conhecimento no que tange a questão evangélica do Brasil. Nunca se teve tanta igreja evangélica, o crescimento evangélico surgiu ou vem numa crescente maravilhosa. Só que o que a gente vê é que a igreja muitas vezes não influencia a sociedade civil também, nos seus diversos ramos. A gente ouve na nossa igreja, a gente aprende muitas vezes, eu aprendi muito que crente não se mete com política. E aí quem está entrando na política é a gente que, mas entra crente e se corrompe, mas também entra ímpio e se corrompe. Então a corrupção não tem nada a ver com a questão onde ele está. Porque se a pessoa tem o evangelho genuíno, ele está ali, como você acabou de colocar, para influenciar. Então eu acredito que a igreja precisa sair mais das 4 paredes, porque Jesus disse, não prevalecerão as portas do inferno. É a igreja saindo, influenciando e mudando a comunidade carente, mudando a política, mudando qualquer segmento civil para que o evangelho também seja um evangelho não apenas interno, mas externo e social, inclusive. Pastor Rodrigo, eu concordo com o senhor e, assim, uma das coisas que mais tem me alegrado é poder desenvolver um trabalho. Eu tenho tido a oportunidade de fazer um trabalho de 2 em 2 meses, levando a igreja para cultuar dentro de uma comunidade carente. A nossa igreja ela é cercada por comunidades carentes e a gente tem feito um trabalho chamado Culto na Rua,
onde a gente não só vai cultuar dentro da comunidade, como durante algumas horas a gente atende a comunidade com várias ações, né, com vários serviços. Mas assim, esse trabalho, não só esse trabalho, mas ele está mais vivo na minha mente, ele tem me mostrado que também a igreja em muitos momentos vai até a sociedade, mas a sociedade decide não receber aquilo que é oferecido, ou então decide receber só parte daquilo que é oferecido. Eu vou e ofereço uma cesta básica, o cara vai e pega a cesta básica, mas ele só pega a cesta básica. O princípio de que ele tem que trabalhar, de que ele tem que estudar, né, de que há uma esperança se ele se dedicar a isso, ele decide não receber para a sua vida. Você sabe que, de repente, Patrícia, a Patrícia, que é jornalista, ela pode até falar melhor do que isso, mas no meio secular e até na mídia, né, na internet, a gente ouve muito falar, mas isso aí é mimimi, gente que fica reclamando da vida. E, normalmente esses que são taxados assim são aqueles que só recebem parte daquilo que lhe é oferecido, mas que sempre reclama de alguma coisa. É óbvio, eu sei que existe injustiça social, eu sei que existe violência. A gente mora no Rio de Janeiro, isso né, tá nítido para todos nós, mas que também existem pessoas que estão no mal e não querem sair do mal, que estão na violência, não querem sair, estão na corrupção, não querem sair da corrupção. E aí eu entendo que a igreja tem uma responsabilidade fundamental, e eu falo sem medo de errar, que a solução para o nosso país, né, para o homem, é o Senhor e ponto. Mas tem que ter decisão também daquele que quer receber, né? Tem que colocar diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois tu a bênção. Então que os nossos ouvintes que estão vivendo dias difíceis entendam que há um caminho, né? Há um caminho, mas é uma questão de decisão, é uma questão de não ficar só recebendo, né, na boquinha, ou não só reclamando no tal do mimimi, mas se posicionar para uma mudança, para uma transformação. A murmuração, o povo de Deus também já murmurava desde a época de Abraão. Antigo, a murmuração, né? Faz parte do ser humano, né? Mas, como você falou, eu também acredito em tudo isso. Eu tenho família na comunidade, eu nasci na comunidade, né? E o Senhor me levantou para que eu pudesse ajudá-los. E é nisso que eu acredito, pastor. A gente não pode desistir. A gente não pode, eles não vão querer mesmo. Faz parte, né, da conduta humana, né? Da cultura. O que a gente tem que fazer é persistir, é insistir, é bater, é orar sem cessar. Ouvinte está dizendo aqui, JR, Deus não compra CD pirata, Deus não compra produto pirata, Deus não usa gatonete nem gato Velox. Deus não faz gato no relógio, Deus não dá calote na SEDAI, Deus não tem nome no banco e nem no SPC. E ainda perguntam por que Deus permite? Somos livres. Às vezes não fazemos, mas somos aí coniventes com toda essa história. Não deveria ser assim, mas a dor, na maioria das vezes, nos achega a Deus, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Pastor Samuel. Sem sombra de dúvida. Eu ainda ontem no culto, na reunião, ouvia um relato, nosso pastor Jaime tem amizade com um pastor que está exercendo um trabalho agora, exatamente agora, nesse tempo, na Síria. E daí, ao fim do culto, ele recebeu uma mensagem e compartilhou com a igreja, dizendo que em meio a tudo isso que a gente vê de notícia vindo da Síria, né? Guerra, desgraça, miséria, violência, no meio disso tudo, esse pastor amigo dele que está lá, falou, olha, a igreja aqui está crescendo num ritmo inexplicável, indescritível, como vocês disseram agora. Não dá para explicar como é que a igreja está crescendo tanto. E naquele lugar, quem é que está sendo alcançado? São muçulmanos. Adiante, eu sei que o que passa no noticiário é só a questão da guerra, do terror. Mas em meio a isso, possivelmente provocado por essa onda de perseguição, provocado por essa onda de coisas que assolam aquela nação, parece que as pessoas ficam, não sei, talvez um pouco mais perceptíveis de que o fim está muito próximo. Ele dizendo que as pessoas que se convertem lá, diferente de em outras sociedades, usam um termo assim, o cara que se converte lá e vira crente, ele vira crente de verdade. Por conta do seguinte, ele é crente no domingo e ele não sabe se ele chega até a segunda.
Então, não tem como ele ir no culto de domingo e sair daquele culto já pensando em desfazer tudo o que ele fez do ponto de vista das decisões diante do altar. Não, ele segue com muita seriedade. Daí me lembra daquela frase: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Porque a incerteza de que será que eu tenho amanhã ou não, você dizia agora há pouco, a dor nos aproxima de Deus? Certamente. Que ruim se for o único caminho para nós. É porque a pessoa, quando está num momento como esse, ela compreende realmente o que significa a vida e a morte. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é a vida e a morte. Por isso a gente às vezes valoriza muito mais coisas que estão entre a vida e a morte, sem perceber que elas nos levam à morte. Sem perceber que elas nos afastam do autor da vida. Os nossos atos, nossos gestos, as nossas reflexões, tudo isso traz aí. Então vocês estão dizendo que o questionar faz parte da vida humana, que a pessoa eventualmente ela pode trazer a sua reflexão, lógico, uma reflexão respeitosa. Até o ouvinte diz aqui, acredito que o questionamento pode ser feito, especialmente a Deus. Ele espera que levemos a ele todas as nossas angústias. Vejo este exemplo em Jó. Questionar não é desrespeitar, mas é o nosso grito declarado de impotência diante dos fatos. E quando recorremos a Deus, ainda que questionando, vejo-nos dizendo para ele que reconhecemos que a resposta está nele, sem falar que ele se apresenta a nós como pai e como tal nos dá plena abertura para a intimidade. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, aqui eu quero agradecer pela fala e pela palavra aqui no nosso debate 93 de hoje. Ou seja, a partir dessa realidade que aqui está, nós vamos olhar para todas as esferas que a nossa ouvinte apontou e não dizendo que aquilo é culpa de Deus, mas que é nossa responsabilidade. Um ouvinte disse aqui que em sala de aula, um professor disse que grande parte dos males da sociedade hoje tem como causa a omissão da igreja cristã. E aí vale para católicos e vale para evangélicos. Foi a fala de um professor em sala de aula e ela trouxe isso dizendo o seguinte: JR, eu me senti muito envergonhada. Há muito a ser feito, há muito trabalho a ser realizado e, querido ouvinte, nós não vamos desistir. Nós vamos seguir em frente, pregando o evangelho, procurando fazer sempre a diferença em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. O pastor está aniversariando hoje, manda aqui pra gente, a pastora manda aqui pra gente pro nosso Debate 93, manda rapidinho, daqui a pouquinho vamos mencionar com muita alegria, pastor aniversariante pelo 96803-8319, 96803-8319. Patrícia, me diga uma coisa, você é de que lugar em São Paulo? Agora eu moro na Lapa. E antes? Melhorou um pouquinho. E antes? Eu quero saber onde você morava antes. Morava na Brasilândia. Na Brasilândia, nossa Brasilândia, olha aí, é enorme lá, né? É enorme, é um bairro muito querido, meus pais, minha família toda moram lá ainda. E é ali que o reino tem que ser implantado. Meu trabalho é ali. É isso aí, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fala pra gente sobre o seu programa no G1. Eu tô muito feliz, porque foi aberta, né? As portas ali para trazer o povo de Deus. Por enquanto é através da música. Então eu recebo os cantores lá. Amanhã eu vou receber a Damares. Olha aí. Tô muito feliz em receber ela. E lá a gente faz igual a você, a gente entrevista, claro que não entra profundamente no assunto, mas a pessoa dá o testemunho, fala de Deus, prega e canta. Benção então, pura. assim, eu tô muito feliz com o que Deus está fazendo. Eu esperava 14 anos por isso. A minha fé foi muito grande, eu nunca desisti. Eu não imaginava que era na TV Globo. Então é por isso que eu falo para vocês, a gente não pode desistir dos sonhos. O Senhor me tirou da favela, de um barraco que entrava água e me levantou lá na Globo como promessas na TV Globo. Maravilha, maravilha. São 11h31, minha gente. 11h31 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Entre 2011 e 2017, gente, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes,
Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, a maioria das ocorrências, tanto com crianças quanto com adolescentes, ocorreu dentro de casa e os agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares. O estudo também mostra que a maioria da violência é praticada mais de uma vez. Você conhece crianças e adolescentes que estão sofrendo por conta da violência dentro da própria casa? Jesus deu tanta atenção a crianças e adolescentes. Como podemos ajudar na restauração dos que sofreram violência e evitar que outros casos ocorram? Eu pergunto isso aos nossos debatedores, querendo também ouvir dos nossos ouvintes as suas histórias. Eventualmente você, infelizmente, passou por um drama desse, ou conhece histórias de pessoas que foram violentadas. E a violência aqui, ela pode ser tanto sexual, como ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, enfim, violência, gente, é violência, apanhar é violência, isso tudo tá nesses relatos. Ou seja, o que a gente tem aqui é que, infelizmente, isso tá crescendo. O retrato é esse. Essa história está crescendo. Quanto mais a gente fala contra a pedofilia e essas coisas vão aparecendo cada vez mais. Você vê na internet, você vê essas meninas. É uma coisa impressionante como isso tem proliferado, tem se multiplicado e a gente precisa ter uma resposta. Tanto para aquele que passou por esse drama, quanto para aquele para que não venha a passar por esse drama. Como é que a gente faz para tratar aquele que viveu e também para tirar esses outros dessa possibilidade, que é uma coisa terrível. Olha, debatedores. Eu acredito que existam algumas etapas nesses casos. Me parece que é fundamental que haja a intervenção do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fé, do ponto de vista daquilo que transcende, daquilo que eu não encontro na esquina, daquilo que eu dependo que venha da parte de Deus. Mas seja uma criança, seja uma adolescente, seja uma mulher, alguém que passou por um tipo de experiência tão traumática, tão terrível, eu creio que, não diria impossível, mas que é muito difícil de superar e de ser curado de uma maneira plena, completa, total, sem vestígios, se você não tiver ação do poder de Deus, se você não tiver ação do Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos cura, que é aquele que nos conduz a uma restauração. Então apontaria isso, como se fosse uma parte do processo. Mas eu também acredito que seja muitíssimo importante que haja uma parte mais voltada para a terapia, uma parte um pouco mais técnica, onde entra um psicólogo, talvez até um psiquiatra, que vá ter um olhar para o mesmo trauma de uma perspectiva diferente. Mas eu incluo ainda uma terceira situação, um terceiro fator, um terceiro elemento, que é o elemento do poder público. Imagina que você é um pastor, imagina que você está lá na sua igreja, na sua comunidade, você descobriu que é um caso, seja de uma criança, de um adolescente, de uma mulher que está sendo abusada, violentada, espancada. Eu tão somente orar por ela, ou eu tão somente entrar numa campanha de oração por ela, ou conseguir, na minha igreja na igreja dos meus irmãos talvez tenha, uma psicóloga que oferte X dias por semana para tratá-la desse trauma do ponto de vista da ciência. Isso me parece que não será suficiente se ela continua exposta ao risco de ser uma vez mais violentada, uma vez mais agredida. Então, me parece que eu não consigo ver uma solução que não inclua também o poder público, de dizer, minha irmã, a gente vai continuar orando, a gente vai continuar jejuando, tem um grupo de irmãos que te acompanha em oração, que vai te receber semanalmente, tem a psicóloga que a gente vai trazer mas também tem que entrar a Polícia Civil. Tem a Maria da Penha. Tem que entrar a Polícia Civil. Eu só para corroborar, o pastor já fez uma elucubração interessante aqui, sintetizou tudo. Eu só queria pontuar o seguinte: a origem de tudo isso, a gente fica perplexo com o aumento, mas a Bíblia já disse que, Jesus falando sobre isso, em Mateus 24, disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, o que a gente vê hoje, esses relatos de próprios parentes abusando de filha, de afilhada, enfim, dentro da sua própria casa, é um exemplo prático e crítico da falta de amor, da falta de Cristo, da falta do Evangelho. O pastor Samuel pontuou anteriormente aqui no assunto em voga anterior, que se a gente não entender que o Evangelho é o único fator transformador,
que consegue entrar onde muitas vezes o poder público não entra. E aí cabe a nós, eu vou pontuar, eu vou levantar essa bandeira de novo, cabe a nós, enquanto igreja viva do Deus vivo, fazermos a diferença também em nossas comunidades, como o pastor Samuel falou, a igreja dele faz. Agora, quiçá, que todas fizessem. Eu gosto muito de um conceito, eu não quero nem polemizar, mas eu gosto muito de um conceito de ecumenismo. A raiz de ecumenismo é oikosmene, né? O casa-mundo, o mundo é a casa, que pega as igrejas que têm a mesma vertente, eu creio nisso, que creem em Cristo como único caminho e se unem em prol de um bem comum. E a gente vê como isso é difícil. A gente levanta, às vezes, um conselho de pastor na comunidade, é uma briga para quem quer ser o maior ou o menor, fica uma guerra. Quando a gente podia se unir, presbiterianos, batistas, assembleianos, novavidianos, fazer um trabalho conjunto, como a igreja do pastor Samuel faz, uma proporção maior, para atender esses casos que muitas vezes não tem condição, dar uma orientação, olha, você pode entrar assim, 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 porque tem gente, pastor, eu sei que o senhor tem conhecimento de causa disso, que não tem nem a instrução de como entrar, como ir na Polícia Civil e dar entrada numa ação, alguma coisa, e a igreja tem esse poder também. Então eu continuo levantando essa bandeira que nós podemos fazer muito mais. Eu queria, na verdade, pontuar em cima, eu concordo com tudo que está sendo dito, mas eu queria pontuar em cima da situação da criança, né? Nossas igrejas, eu acredito até que a gente já melhorou muito, né? Melhorou demais, mas a gente ainda tá falando precisa, sobre isso, né? A gente precisa ainda aperfeiçoar o tratamento com a criança. Você sabe que há um tempo atrás o que a gente ouvia é que a criança era a igreja do amanhã, quando na verdade a criança é o hoje da igreja, e ela precisa ser tratada como uma peça fundamental em toda essa engrenagem, né? O envolvimento da criança com as coisas de Deus é uma questão de sobrevivência, né, para aquela criança. Tem muita gente dizendo assim, qual é o mundo, né, que está sendo desenvolvido para que o meu filho experimente dele, né? Mas a pergunta será, a pergunta podia ser diferente, qual é o filho que eu estou entregando para esse mundo, né? Porque às vezes lá na nossa igreja a gente vê crianças que tem essa questão de abuso sexual, mas além do abuso sexual, é criança que só tem a mãe, ou criança que só tem um pai, ou criança que não tem nem mãe nem pai. A gente já viveu a experiência, por exemplo, de não sei se foi um casal, mas um homem e uma mulher deixaram uma criança lá num domingo pela manhã, na igreja. A gente tem um departamento infantil e tal, a criança ficou no departamento infantil e eles foram para a praia. E aí o culto acabou meio-dia, os supostos pais não apareceram, 1h, 2h da tarde, quando deu 2h30 da tarde, apareceu eles todos sujos de areia, e a gente foi pra praia, e falando abertamente, falei, mas como é que vocês deixam um filho de vocês aqui e abandonam um filho de vocês? Não, mas é porque ele gosta de ir pra igreja e tal. Então, o papel da igreja no desenvolvimento de uma criança, ele é muito mais importante do que a gente imagina. E eu acho que esse olhar específico desse tratamento com uma criança, de envolver ela com as coisas de Deus, de fazer ela já pensar, né, que ela precisa se desenvolver e tal, isso é fundamental, isso vai fazer a diferença. Um dos nossos ouvintes é o seguinte, só Deus para curar de toda e qualquer violência, JR. Fui agredida verbalmente pelo meu cunhado, e isso me traz até hoje muita dor. Outro ouvinte, meus primos abusavam de mim, eu nunca falei porque eles eram mais velhos, eles me coagiam, eram tempos difíceis, e quando eu cresci eu vi que isso era muito errado. Deus quer me curar, de vez em quando eu esqueço disso, aí Deus tem trazido isso à minha memória, exatamente para que eu seja curada. Ouvinte, nós vamos orar por você também já. Outro ouvinte, minha prima viu meu tio abusar do seu filho, que na época tinha 8 anos, ela não chamou a polícia, mas pediu para ele sumir da cidade onde mora, deixar tudo da casa dele para ela. Eu achei isso um grande absurdo. Outro ouvinte dizendo, minha tia foi violentada pelo meu avô quando era criança, e minha avó não denunciou, mas se separou dele. Recentemente agora, uma família, uma mãe, um pai, aliás, uma mãe e o marido dela, eles construíram um quartinho para que o padrasto pudesse violentar a enteada. A mãe, quando foi presa, porque eles foram todos
a menina não, mas o rapaz e a mãe foram pra ela. Ela disse: não, eu fiz esse quartinho para eles namorarem mais tranquilo. E eu acho que eles vão casar. E eu dou maior apoio. Ela era a mulher do cara. A menina tem 13 anos. Então a gente para pensar e diz assim: não, isso aí é uma loucura, isso aí é uma coisa insana, isso não pode acontecer. Então eu quero dizer para os queridos e amados irmãos que essa é uma realidade brasileira, isso é uma realidade do nosso dia a dia, é uma coisa que você pode acompanhar e ver, que é fato. Isso aconteceu, deixa eu dizer para vocês aqui onde é que foi isso. Isso aconteceu, aqui está um artigo, isso aconteceu em Tocantins. No Brasil, meu queridão. Uma mãe foi presa pela Polícia Civil em Tocantinópolis, norte do Tocantins, suspeita de permitir que o companheiro abusasse sexualmente da própria filha, uma menina de 13 anos. O caso começou a ser investigado em maio, após denúncia de que o homem tinha uma arma ilegal e teria estuprado a menina. A mãe tem 33 anos, teria inclusive construído um quarto destinado aos abusos. O homem, que tem 33 anos, afirmou que não havia estuprado a enteada, mas estava apenas namorando com a menina desde quando ela tinha 12 anos de idade. Pasme, ouvintes. Ainda conforme a Secretaria de Segurança Pública, a mãe da vítima contou que tinha total conhecimento do relacionamento da filha e do companheiro. Teria dito ainda que torcia para que eles se casassem e tivessem filhos. Durante o depoimento, de acordo com a polícia, a mulher afirmou que tinha feito um quarto na casa dela para o companheiro e a filha poderem namorar de forma mais tranquila. É preciso registrar que isso é um crime, consentido ou não, é crime, é um gigantesco absurdo, e isso aconteceu, minha gente, em Tocantins. Essa é uma notícia aqui de domingo, dia 1º de julho, para informação e para surpresa e para tristeza de todos nós em todo o Brasil. Patrícia, essa é uma realidade que, infelizmente, meninas e meninos do Brasil estão sendo expostos. É sempre duro, a frase que eu vou dizer é sempre duro, não é um único caso. Mas ainda que fosse, valeria a pena a luta por este caso. Ainda que fosse somente um caso. Já valeria. Mas nós temos vários casos. Ouvindo a gente agora, tem gente que não pode mandar o WhatsApp. E aqueles que mandam, a gente lê, eu leio todo dia aqui. E a gente percebe a diferença no texto, da forma como escreve, na dor que é para poder relatar um episódio desse. Mas, infelizmente, ouvinte, isso é uma realidade que precisa tratar para poder tratar o assunto, para poder tratar as pessoas. E nós vamos orar por esse assunto. Mas é uma dor que muita gente passa hoje, né, Patrícia? Nossa, JR, até a gente aqui só de ouvir causa uma angústia tão grande que você tem vontade de colocar essa pessoa no colo e falar: calma, Jesus existe, ele vai tirar toda essa dor. Então, assim, vocês já falaram tudo, não preciso complementar. O que eu quero entrar é como mãe agora. Porque, na minha opinião, a mãe hoje abaixo de Jesus é a maior autoridade. A mãe, o Senhor dá autoridade para ela poder livrar o filho disso, livrar ele da morte. Então, assim, todos os dias eu oro pelos meus filhos. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, minha filha tem 8 anos de idade, ela tá brincando lá no prédio. Eu tô imune a isso? Não tô imune a isso. Isso pode acontecer lá no parquinho com moleques. E que eu oriento ela: Laura, presta atenção, filha, presta atenção nisso, nisso e nisso. Nunca deixa acontecer isso, isso, isso. E a minha oração diária: Senhor, guarda ela, guarda o meu filho. Não permita que nada disso aconteça a eles. Porque não vejo outra saída a não ser essa, JR. É duro aqui o ouvinte contando que foi molestada pelo avô, ouvinte contando que foi molestada dos 13 aos 16 anos e falava para a mãe não acreditava, que acontece muito. É preciso entender, ouvinte, que às vezes o não acreditar é a fuga da pessoa, não é que ela não acredita em você. Ela não quer acreditar que isso é real, isso é possível. Concordo. Mas para a pessoa violentada é uma traição tamanha, porque além de ser violentada,
Ela é desacreditada e ela tem as marcas, quer dizer, ela, ainda que não sejam físicas. Exatamente. Tem gente que faz Posso uma só forma... fazer um adendo, Claro, JR? Porque assim, nesses 14 anos, ouvintes, eu sofri demais. Não foi abuso sexual, mas eu passei por provações que eu pedi para Deus me levar, de tanta tristeza, de tanta dor. E hoje eu olho para a ferida, ela tá lá, eu sei o que aconteceu, mas não me dói mais. Então, assim, isso transcende todo entendimento. Vai passar, o Senhor vai curar e você vai olhar para quem fez aquilo com misericórdia. E só Deus mesmo para cuidar disso e alguém para tratar, porque a gente tem que ser acompanhado, foi o que vocês falaram aqui. Tem que ter alguém com autoridade espiritual para orar e jejuar por essa pessoa que foi molestada. Eu acho que a igreja se pelo menos se predispor em influenciar, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo no Facebook de um menino, ele segurava um fuzil e aí ele cantava um desses funks proibidões e tal, e aí um monte de gente comentando, dizendo: se a polícia pega um garoto desse tem que matar mesmo, que tal, que não sei o quê, porque se a polícia não matar esse garoto mata a polícia. A gente até entende um pouco da revolta da sociedade, mas assim, o que era nítido para mim era que aquele garoto cantava aquele funk e segurava aquela arma porque aquele ali era o meio dele, porque ele cresceu sendo bombardeado e influenciado com aquilo ali. E o nosso papel como igreja é fazer a influência no sentido contrário, é abraçar essas crianças e tentar envolvê-las de uma maneira que elas percebam que há um outro caminho, porque às vezes eu conheço casos aqui, eu estava aqui me segurando para não falar, mas a gente já atendeu uma família na Nova Jerusalém, né, onde a mãe afirmou que o pai não era o padrasto, o pai tinha um caso com a filha. E aí a gente chamou a filha confirmou aquilo e me dava a impressão que no meio daquela família isso era alguma coisa que normal. Que, não, isso é porque eles se gostam. Eu falei, gente, em que planeta vocês vivem? Vocês são de que mundo? Eu acho que a falta da influência da igreja, muitas das vezes, deixa a pessoa solta numa influência diabólica, numa armadilha que para essa pessoa só determina um fim terrível. Ouvinte contando, JR, minha mãe, para conseguir beber às custas dos homens, ela me levava pro bar. Ela colocou um homem bem mais velho na minha vida. Eu tinha 14, ele tinha 34, 20 anos a mais e ela menor. Eu nem lembro de nada, JR. Eu fui escrava desse homem por alguns meses, sendo obrigada a ir ao motel com ele. Quando minha mãe descobriu, sabe o que ela fez? Ela me deu uma surra no meio da rua. Hoje eu tenho 40 anos e minha mãe não sabe, pois eu não a vejo como uma mãe de verdade. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte faz um relato e eu quero ler e trazer essa reflexão que ela nos apresenta. JR, gostaria que meu testemunho ajudasse as pessoas que sofrem, que estão presas a isso. Quando eu era criança, eu fui abusada por meu padrasto, diz ela. Começou quando eu tinha 8 ou 9 anos e só parou com 14, quando eu consegui não acreditar mais em suas ameaças. Nosso ouvinte conta que a mãe dela nunca soube. Ela se converteu aos 11 anos e quando já estava com 19 ainda carregava o peso e as agruras disso mesmo já não convivendo com ele. Fui para Deus, ela disse, e rasguei a minha alma, disse para ele o quanto eu odiava este homem, para Deus o quanto eu odiava este homem, o quanto queria que ele sofresse. Foram dias de muita dor, expus tudo e Deus me curou. Compreendo, inclusive, que isso se deu dessa forma porque naquela época não havia psicólogo em minha igreja ou próximo a mim. Hoje temos profissionais usados por Deus para nos curar. Eu não tenho nenhuma sequela mais. Falo do assunto sem dor, porém, não é fácil. Nos sentimos culpadas e enojadas, diz ela. Mas Deus pode. Deus quer que no secreto com o Pai, Ele quer que seja com acompanhamento psicológico ou com os dois, apenas não se conforme em continuar sendo vítima do teu abusador. Ele não mereceu teu aprisionamento. Ele não merece o teu aprisionamento. Liberte-se. É como se a pessoa se aprisionasse e esse fosse um troféu do abusador, né?
porque a pessoa ainda paga o preço por aquilo que foi feito. A nossa ouvinte termina com essa expressão liberte-se, que tem a ver com a mente, tem a ver com o coração e tem a ver com a fé. Nós vamos apresentar este tema também já diante de Deus em oração. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, gente, depois que um famoso youtuber fez um comentário racista sobre o atacante francês Mbappé, e por causa disso perdeu alguns de seus patrocinadores, começou na internet uma série de debates sobre a responsabilidade de ser um influenciador digital. Os especialistas afirmam que com a capacidade de influenciar milhões de pessoas a formarem uma opinião ou tomarem uma decisão de compra, a cobrança por uma postura exemplar aumenta. Você avalia as pessoas que segue, das quais sofrem influência nas redes sociais? Como cristãos, qual é a nossa responsabilidade no que diz respeito a influenciar e ser influenciado? Eu pergunto aos nossos queridos debatedores, que têm aí uma responsabilidade enorme. Toda vez que vocês vêm aqui e vocês falam alguma coisa, e evidentemente vocês três já estão aqui há muito tempo, a Patrícia tem uma experiência de mídia bastante grande, vocês sabem que cada vez que vocês falam aqui, há uma responsabilidade enorme. Nas mídias digitais, da mesma forma. E aí surgem os influenciadores, alguns ganhando dinheiro, muito dinheiro com isso. Eu penso que, com base no que foi relatado aqui, com relação a cristão, né, vou usar essa esfera, hoje em dia se quer ser igual a muita gente, quer ser igual ao pregador fulano, quer ser igual ao cantor fulano, quer ser igual a ciclano, e às vezes até uma referência que não coaduna com a fé cristã e tudo mais. Mas eu fico com a máxima do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz assim para os irmãos da igreja: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Eu acredito que para a gente seguir alguém, copiar os passos de alguém, nós temos que determinar, ou melhor, verificar se o que a pessoa realiza está de acordo com aquilo que a palavra preconiza. Se ele tem caráter cristão, testemunho de vida, e aí sim eu posso copiar algumas coisas, reter o que é bom, porque eu acredito que isso seja salutar, desde que a pessoa seja um referencial em Deus para me influenciar. Tá? Essa questão da influência, eu vou colocar em duas perspectivas. Na primeira, eu vou colocar a minha, ou seja, o grupo de pessoas, de perfis que eu sigo, o quanto eles me influenciam. Aí eu vou ponderar o seguinte, esse texto que o pastor já mencionou de Tessalonicenses. Você vai examinar tudo, você vai reter o que é bom. E com essa verdade em mente, eu já deixei de seguir muita gente. Exato. Imagina que existam níveis. Então, você está seguindo a pessoa, vamos supor, é uma questão de moda, ou de esportes, ou de política, ou de religião, ou de fé, de espiritualidade. Aí, é claro, a pessoa não é você, então em algum momento vai haver uma divergência, não é você, né? Não é uma cópia de você. Então, você leu lá a postagem, aqui eu não penso tão igual, mas dá para respeitar. Aí você leu uma outra, não, aqui eu já penso completamente diferente, aqui chegou a me ofender, inclusive, chegou a me escandalizar, inclusive. Retém o que é bom? Não, acabei de deixar de seguir. Isso é uma perspectiva de ter a certeza, e ouvinte, tenha certeza, não importa quem você siga, não tem como comprar 100% do que essa pessoa está dizendo. Exato. Em algum momento você precisa ter esse senso de divergência, de autocrítica, para falar, não, aqui eu penso diferente. Então, essa convicção. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente no nosso tempo que acredita em exatamente tudo que é postado em qualquer rede social, em qualquer vídeo que chega pelo WhatsApp, clicou, acessou, passou a ser verdade, e a última que foi revelada. Não é assim. Então, essa primeira perspectiva. E a segunda é a que eu produzo, foi a pergunta que o JR fez aqui. Quando a gente senta numa mesa como essa, de uma rádio com um poder de alcance gigantesco, como é o caso da 93 FM, de ter essa preocupação de que a gente está emitindo aqui opinião e que pode sim, acredito que aconteça, inclusive, influenciar o pensamento de alguém que está nos ouvindo, influenciar uma tomada de decisão. Então, nesse aspecto, eu diria, muito cuidado, muita preocupação com aquilo que você, no caso que hoje eu que estou falando, vou falar, a opinião que eu vou emitir, pensando e repensando e ponderando muito para
para não correr o risco, ou quem sabe, diminuir o risco de dizer alguma coisa que eu vá me arrepender quando terminar o programa. Uma vez perguntaram pro Ayrton Senna por que ele demorava para responder a pergunta. Você fazia uma pergunta para ele e ele parece que esperava ali, sei lá, uns 5, 10 segundos. Por que você sempre dá esse intervalinho? Pergunta e ele, não, é só para ver se eu realmente não vou falar nenhuma besteira muito grotesca, antes, né? Então acho que vale essa dica aí. Eu acho que as pessoas que acessam a internet precisam ter um pouquinho mais de personalidade também. Boa. Só tem piada ruim porque tem quem ria da piada ruim. Boa. Né? Esse youtuber, por exemplo, a piada dele, né? Porque o Mbappé, esse jogador da França, corre muito, né? Fantástico. E aí, acho que no último jogo da França, ele deu um pique, correu pra caramba e disseram, ele no Rio de Janeiro faria um ótimo arrastão. E aí, é um rapaz também... Foi o que disse o youtuber. O que disse o youtuber. essa. Mas Que infelicidade. o pior é que tem quem ria disso. Entendeu? Tem quem bata a palma. Eu acho que essa falta de personalidade é um problema muito sério. Eu estava vendo que o Instagram hoje é uma das redes sociais mais perigosas no tocante ao desenvolvimento de anorexia e de outras doenças assim que levam as pessoas a mudar seu corpo e tal, essa coisa toda. Porque são tantos filtros, né, cara? O cara tira uma foto, aí o dente dele é amarelo, mas na foto sai branco. Branco alcalino. O cara é cheio de espinha, mas na foto a pele sai linda. E aí, o que está do outro lado, que de repente não conhece sobre essas técnicas de filtros, ele pega e diz assim, caramba, preciso fazer uma operação plástica, porque ele é lindo e eu sou terrível. Ele é o modelo. É tudo uma questão de falta de personalidade. As pessoas vão se afundando cada vez mais numa futilidade, num mar de futilidade que levam a essas palavras absurdas e a uma má influência. Eu acho que o que tem pautado muito o nosso debate hoje é essa questão da influência. Como temos influenciado e como temos nos deixado influenciar. Pastor, o que acontece é o seguinte, é que o senhor é muito jovem, o senhor já fez 25? Passei um pouquinho só. Não, beleza, o senhor já fez, é isso aí. Porque o pastor Rodrigo já fez 25, tem uns 25 anos no mínimo. Mas assim, com o passar do tempo, as pessoas têm uma maturidade. Mas o que acontece é o seguinte, a maturidade digital, que é um termo que eu não sei se existe, ela é uma coisa muito difícil. Porque se você imaginar que um adolescente de 15 anos, de 10 anos, de 12 anos, ele nasceu com isso nas mãos, faz parte do organismo dele o celular. Então ele pega o celular e está habituado, ele não tem maturidade emocional. Entendo. Ok? Mas ele tem maturidade digital, ele sabe mexer com essa história toda. E aí você tem uma pessoa mais velha que ele tem maturidade emocional, mas ele não tem maturidade digital. Entendi. Aí tocou aí, na hora, entendeu? Não vou nem dizer o quem e o quê, entendeu? Mas na hora, né? Então você vê que as pessoas acabam se manifestando. Então está acontecendo um êxodo do Facebook pelos mais jovens. Porque o Facebook ficou cheio de velhinhos. O Facebook era do adolescente, do jovem. Aí o pai do adolescente foi. Verdade, A mãe do adolescente foi. E aí descobriu que a avó do adolescente, a avó também foi. E aí a casa ficou cheia. E aí a saída dos jovens é uma questão natural. E o Instagram, que eu chamo de Instagram, o Instagram, ele é o caminho para eles, por enquanto. Fez como apareceu novo, vem um, vai outro, mas você tem ali então essa dinâmica que a gente tem, que envolve a maturidade emocional e a maturidade digital. Então o influenciador, ele chega lá e diz, eu comprei essa camisa na loja tal, ou a loja tal não comprou foi nada, né? Foi um tremendo merchan, né? Eu fiz isso assim, fui a tal lugar assim, e muitas pessoas vão aí a pessoa descobre que aquilo ali dá dinheiro. E o cara faz um monte de coisa, mas se o cara só fizesse anúncio, isso é um anunciante, tranquilo, normal. Mas ele diz coisas, ele fala coisas, ele gera uma série de ações na vida dos outros, ele lança desafios, um monte de gente vai fazer igual. É isso aí. E aí quando esse cara que é influenciador, que tinha lá milhares de seguidores, ele perde seguidores, quando aparece um outro, mais novo que ele, mais engraçado que ele, mais bonito que ele, ganha os seguidores, esse cara entra em parafuso, porque ele tem muita maturidade digital.
É, uma linha tênue, né? Tem que ser respeitada. Eu acho que eu já falei aqui na rádio, eu vivi uma experiência com meus 2 filhos. Uma vez eu saí para cantar com a Denise e quando a gente voltou em casa, existia uma nuvem de fumaça dentro da nossa casa e eles tentaram fazer um bolo. E eles são novos, eles têm 11, 14 anos. Disse bolo. São novos, um tem 26, outro é 28. Não, adorando, não é isso. Eles tentaram. E eu tava glória. Meu Deus. Eu tava pregando, e inclusive a coisa da maturidade digital, né? Meu celular tava do lado, assim, no púlpito, e entrou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: quando vocês chegarem em casa vai ter uma surpresa. Mas por enquanto era o projeto do bolo ainda. Mas quando a gente chegou em casa, não teve bolo. Teve eles quase botaram fogo na casa. Né? E aí eu fui e perguntei pra eles, da onde saiu essa ideia? Foi do YouTube, eles foram no YouTube e aí um tutorial ensinando eles a fazer bolo. Mas essa é a parte boa. Não. O tutorial que ensina a preparar as coisas. O negócio é a maturidade para fazer. Fazer. E aí assim, bem, por um acaso eu conheço um pouquinho de internet, mas se eu não conhecesse nada, o simples fato deles terem tentado e quase terem colocado fogo na minha casa seria o suficiente para eu já tirar o celular deles e dar um tempo com isso. Eu acho que o pai e a mãe podem controlar um pouquinho essa coisa de como seus filhos estão sendo influenciados, pelo menos pelo respingo que percebem. Tipo assim, o pai não tem o Instagram, mas ele percebe que o filho tá muito naquilo. Cara, YouTube é a casa dos meninos. Até o Silvio Santos disse recentemente que a televisão vai acabar. Conversa com os adolescentes, eles não assistem televisão, eles assistem séries. Não é o programa ter televisão aberta e tal, o negócio, todo mundo é internet. Então o YouTube é a casa dos meninos, cara, é a casa dos meninos. Ô, Marcela Bastos, tem prêmios aí, vai dar o prêmio pessoal, não vai dar, mudou de ideia, e aí? Ideia não, meu filho, eu não sou influenciada assim, entendeu? Tá ligado? É o que você falou? Não entendi. Não sou influenciada a esse ponto, não, certo, mudar de com ideia, certeza. eu falei que ia dar o prêmio, vamos dar o prêmio. E dá o prêmio pessoal, o Tassiano Marcelo. Elias participou com a gente lá no Instagram e ele tá levando pra casa aí a camisa #Unidos pelo Amor. Tassiano, a partir de amanhã, 5 dias úteis pra você Repete passar. o nome do ouvinte, que todo mundo gosta de ouvir o nome no rádio. Fala de novo aí. Tassiano Elias. Tassiano Elias, olha aí, nome chique, Tassiano, seria brincadeira não. Um abraço aqui pra Leinha, olha, então, mais ou menos 1h da tarde, tranquilamente. Eu falei ontem sobre o doce de jaca, eu tô abrindo mão. Eu sei que é difícil fazer doce de jaca, eu sei que é difícil. Pra mim, eu não tenho problema com esse negócio. Agora, o que eu queria, na sexta-feira, assim, antes do jogo, sabe aquele negócio que é branco, que é doce, que é branco, parece um pudim, assim. Não, manjar com ameixa. Manjar com ameixa, com a ameixazinha solta assim e aquele caldo de ameixa. Não, amanhã eu não quero nada não, só quero sexta-feira. E para o intervalo do jogo, o intervalo do jogo vai ter live, né? Para, assim, logo após a live, eu tô querendo um chocolate belga. E a Leinha vai ficar à sua disposição. Não até é lá, minha disposição. Quem vai ficar à disposição é o Sérgio. O Sérgio é que compra as coisas. Você acha mesmo que a Leia tá fazendo isso? A Leia é o seguinte: tem gente que faz bem e tem gente que manda bem e tem gente que compra bem. Entendeu? A Leia fica com as duas últimas partes. Agora, se ela faz alguma coisa bem, eu queria ter certeza disso e provar na sexta-feira. Muito bem. Marcela, boa tarde pra você. Deus te abençoe. Bom descanso à tarde aí. Vamos agradecer aqui aos nossos debatedores. Muito obrigado, pastor Samuel Silva. Obrigado, um abraço, meu irmão. Eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui no debate. Parece até que a Marcela combina, né? Normalmente vem aqui na quarta-feira. E quarta-feira é dia do culto do renovo. É o culto que a gente dirige lá na Nova Jerusalém, então quero te convidar para estar conosco lá, Ministério Nova Jerusalém, para estar ministrando uma palavra. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso, a partir das 19h30. Ô, Patrícia, obrigado, hein? Deus te abençoe. Eu amei. De Brasilândia para o Brasil. É isso aí. Tá na Lapa agora. Tô na Lapa. Muito bom. Um pouco mais chique. A Lapa é legal. Conheça a Lapa é bem legal. Deus te abençoe muito lá, tá bom? Seu trabalho, seu ministério. Que o Senhor abençoe a rádio, o Rio de Janeiro. Tô muito feliz. Orem por mim lá dentro da TV Globo, né? E, por favor, me ajudem também a assistir o programa Promessas no G1. Maravilha, esse sotaque de São Paulo é sensacional, né? Morei em Campinas 4 anos e durante os 4 anos que eu estive lá, eu ia para São Paulo todo final de semana. Mas eu sou um camarada da Zona Leste, entendeu? Lá da outra área, ZL. da Penha, ZL, na veia.
Muito obrigado, pastor Samuel Soares. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado, JR. Sempre muito bom, sempre uma alegria voltar aqui, estar nessa mesa e participar de um tempo tão agradável. Um forte abraço para você que nos acompanhou e tenha uma tarde abençoada, que o Senhor te abençoe ao longo de toda essa semana, em nome de Jesus. Pastor Rodrigo Lourenço, obrigado, um abraço. Eu que agradeço. Ouço mais o debate. Não que isso? Ouvir, pô, eu que pago? O senhor que esquece, eu que pago a conta? Então, Davi, um abraço, meu filho, minha família e o pessoal lá da Nova Vida de Pilares, Praça Seca, Vaz Lobo, onde a gente está tomando conta. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Parabéns aos pastores. Olha aí, os pastores aniversariando hoje. A pastora Tatiane Teixeira, do projeto Vida Nova de Irajá. Pastor Álvaro Reboredo, da Igreja Evangélica Congregacional de Mangueira, lá em Itaboraí. O pastor Silvano Teixeira, da Igreja Congregação de Pacheco, em Itaboraí. A pastora Isabel Iaque, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Caxias, mais conhecido como Caxias. Vamos orar juntos, irmãos. Pastor Samuel Soares vai orar conosco. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus. Nós falamos sobre tanta coisa difícil hoje aqui, né, gente? Meu Deus do céu, nós precisamos muito, mas muito de oração, buscando aqui a bênção do Senhor sobre esse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha, que lembra, que passa por uma luta, mas que hoje, gente, hoje é dia de libertação. Hoje é dia de trazer esse assunto à tona, apresentar diante de Deus e viver a liberdade que só Deus pode produzir na nossa vida. Nós estamos firmes e fortes no propósito de que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida hoje. E este milagre, que é a ação divina, a ação de Deus, ele pode usar outras pessoas. Ele pode abrir a porta para você conhecer um orientador bíblico, um pastor, um líder, um psicólogo, uma psicóloga, uma pessoa para te ajudar nessa luta. Você não está sozinha ou sozinho nessa luta. Vou dizer uma coisa a mais. Até hoje ninguém acreditou na sua história. As pessoas olham para você e você acha que as pessoas estão desconfiadas. Quero dizer para vocês o seguinte: Deus conhece a história. As pessoas podem achar o que as pessoas quiserem achar, porque o povo é ruim mesmo, o ser humano é mau. Nós somos maus, você e eu, nós todos somos maus. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós penderíamos para o mal o tempo inteiro, que essa é a nossa tendência da carne. Mas olha, Deus conhece a sua história. E hoje é dia de viver uma virada nessa sua vida, deixando esse passado para trás para viver uma vida nova na presença do Senhor. Nós vamos orar juntos, crendo no poder, na manifestação do Senhor, em nome de Jesus, lembrando sempre de orar pela cura dos enfermos. Vários ouvintes pedindo oração. Cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Pai nosso, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela dádiva que é de desfrutar desse dia. Te agradecemos pela tua misericórdia e pela tua bondade que seguem conosco ao longo do nosso caminho enquanto vivemos aqui. Sabemos que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e nós te agradecemos por tua mão estendida sobre nós. Hoje, em especial, nós queremos te pedir, meu Deus, por cada um desses nomes que foram trazidos até aqui, de pastores que completam o aniversário com a tua graça. Pastora Tatiane Teixeira, o pastor Álvaro Reboredo, o pastor Silvano Teixeira, a pastora Isabel Zac e tantos outros que também conseguem hoje, com a tua graça, completar mais um ano de vida. Queremos apresentar também, de uma maneira especial, aqueles que entraram em contato conosco e pediram oração por pedidos, por exemplo, como na área da saúde, na área das suas finanças, na área do seu relacionamento emocional, sentimental, na área da família, Senhor. Tantos irmãos sofrendo, e nós, enquanto igreja, nós como corpo, queremos sim chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram e interceder. Pedir, Senhor, aqueles que hoje pedem por cura, que haja a virtude liberada para que sejam curados. Aqueles que hoje pedem por libertação, que eles alcancem no poder do nome do Senhor liberdade para suas vidas, para suas famílias. Aqueles que hoje têm
a família destruída, meu Deus, que possam ser restaurados, e que esse seja um dia marcante, um divisor de águas, de antes e depois do teu agir na vida deles, e que isso tudo resulte, produza uma quantidade infinita de testemunhos, de gente agora entrando em contato com a rádio para dizer: olha, Deus fez, olha, Deus curou, olha, Deus libertou, olha, a minha família foi restaurada. Que seja assim, e que tudo isso resulte em glória para o teu nome. Meu Pai, esses temas tão graves, tão densos que foram abordados, que a tua boa mão, que a tua graça possa alcançar aqueles que hoje sofrem, seja miséria, seja violência, seja um trauma de qualquer ordem. Que haja mudança e transformação, e que a mensagem do Evangelho possa, nesses casos, ser muito mais do que uma mensagem de esperança, mas que possa se traduzir na graça encarnada, dando nova vida para todos esses. É assim que oramos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.